Tem algo acontecendo agora enquanto você assiste isso, e a parte mais inquietante é que você provavelmente não percebeu. Não é sobre religião, não é sobre Bíblia, não é sobre crença, é sobre algo muito mais profundo, é sobre controle. Porque se existe uma guerra pela consciência humana, então alguém está conduzindo essa guerra. E a pergunta não é se ela existe. A pergunta real é onde ela está acontecendo. Durante muito tempo, a ideia de controle parecia algo visível, quase físico. Histórias antigas falavam de deuses descendo do céu, entidades interferindo diretamente na vida humana, forças que se mostravam de forma clara. Mas hoje, isso não acontece mais, pelo menos não da forma como era contado. E isso não significa que tudo desapareceu, significa apenas que evoluiu. O controle moderno não precisa mais se revelar. Ele funciona de maneira silenciosa, constante, quase imperceptível. Ele não invade, ele se infiltra. Ele não força, ele convence. E exatamente por isso se torna muito mais eficiente. Pensa no seu dia, desde o momento em que você acorda até a hora que você vai dormir. Você é exposto a uma sequência contínua de imagens, histórias, ideias, padrões que se repetem sem que você perceba. Não importa se é um filme, uma série, um vídeo curto, uma notícia ou até uma conversa, existe sempre uma estrutura por trás, algo que se repete. O herói que cai e depois se levanta, o escolhido que tem um destino especial, a batalha entre o bem e o mal, luz contra a escuridão, ordem contra caos. Tudo parece novo, tudo parece diferente, mas no fundo segue o mesmo roteiro. E isso não começou agora. Essas estruturas narrativas são extremamente antigas. Elas vêm de mitos, de tradições, de histórias que atravessaram gerações. A diferença é que hoje elas são reproduzidas em escala massiva, todos os dias, para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas por que isso acontece? Por que repetir os mesmos padrões, as mesmas histórias, os mesmos símbolos? Porque símbolos não são apenas imagens. Eles são uma forma de linguagem. Uma linguagem que não depende de lógica, que não precisa ser explicada, porque ela atua diretamente em uma camada mais profunda da mente, o subconsciente. E aqui está um dos pontos mais importantes de tudo isso. Você não precisa acreditar em nada disso para ser influenciado. Você não precisa concordar, não precisa entender, não precisa nem perceber. Basta assistir, basta sentir, basta repetir. O cérebro humano aprende por repetição. Quanto mais você vê algo, mais aquilo se torna familiar. E quanto mais familiar, mais verdadeiro parece. Isso não é opinião, é funcionamento básico da mente. Agora imagina milhões de pessoas sendo expostas aos mesmos padrões, às mesmas emoções, às mesmas narrativas todos os dias. Isso cria algo maior do que o indivíduo. Cria um comportamento coletivo, uma forma de pensar compartilhada, uma espécie de frequência emocional em massa. E quando você tem milhões de pessoas sentindo as mesmas coisas ao mesmo tempo, reagindo de maneira parecida, consumindo os mesmos estímulos, isso deixa de ser apenas entretenimento. Isso se torna influência. Agora, a pergunta começa a ficar mais desconfortável. Quem decide quais histórias são contadas? Quem escolhe o que aparece para você? Quais símbolos são repetidos? Quais emoções são estimuladas com mais intensidade? Por que não? Isso não é aleatório. Nunca foi. Se o ser humano é capaz de gerar energia emocional, então, controlar emoções é, de certa forma, controlar poder. E isso muda completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Talvez por isso,
Ao longo da história, existiram tantos rituais, tantas práticas voltadas para foco, atenção, repetição, mas talvez o que foi interpretado de forma errada ao longo do tempo foi o tipo de sacrifício que estava sendo feito. Não era sobre algo físico, era sobre algo muito mais sutil, era sobre atenção, era sobre foco, era sobre energia mental. E hoje, esse conceito não desapareceu, ele apenas mudou de forma. O altar não está mais em templos de pedra, ele está nas telas que você carrega todos os dias. E o ritual continua acontecendo, só que de maneira moderna. Você assiste, você sente, você reage, você compartilha, você repete. E sem perceber, você participa. Agora começa a fazer sentido porque tudo parece tão intenso o tempo todo. Medo, raiva, ansiedade, divisão, tudo amplificado. Porque emoções fortes geram mais engajamento, mais atenção, mais tempo, mais energia. E energia, quando concentrada, pode ser direcionada. Mas aqui vem a parte que realmente muda tudo. Se isso for verdade, então você não é apenas alguém sendo influenciado. Você é a fonte. E isso muda completamente o jogo. Porque se você pode ser influenciado, então você também pode escolher. Escolher o que você consome, escolher onde você coloca a sua atenção, escolher o que você aceita e o que você questiona. E é exatamente aqui que começa algo que muita gente chama de despertar. Não como algo místico, não como algo fora da realidade, mas como um processo simples, porém raro, de perceber antes de reagir. Porque o sistema não teme ignorância. A ignorância é confortável, previsível, fácil de conduzir. O que realmente ameaça qualquer sistema de influência é a consciência. Uma pessoa consciente não reage automaticamente. Ela observa, ela questiona, ela analisa antes de aceitar. E, principalmente, ela entende o valor da própria atenção. E talvez seja por isso que o mundo hoje parece tão acelerado, tão barulhento, tão cheio de distrações. Porque o silêncio é perigoso. No silêncio, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Padrões, repetições, comportamentos, reações automáticas. Você começa a enxergar não só o que está sendo mostrado, mas por que está sendo mostrado. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de ser apenas um espectador. Você começa a enxergar o jogo. E quando você enxerga o jogo, você não joga mais da mesma forma. Você começa a perceber quando uma emoção não é realmente sua, quando uma reação foi induzida, quando uma narrativa está sendo repetida com um objetivo. E isso não significa sair do sistema, não significa rejeitar tudo, significa apenas não ser conduzido de forma inconsciente. Talvez esse seja o verdadeiro significado de despertar. Não é sobre lutar contra algo invisível, não é sobre teorias ou crenças, é sobre recuperar o controle da própria percepção. Porque no final, a guerra nunca foi sobre deuses no céu, nunca foi sobre histórias antigas, nunca foi sobre o que te contaram ao longo da vida. A guerra sempre foi e continua sendo pela sua consciência. E agora que você percebe isso, mesmo que só um pouco, a única pergunta que realmente importa é simples. Você vai continuar entregando sua atenção de forma automática ou vai começar a escolher com consciência onde sua mente permanece? Comenta aqui o que você acha disso tudo, porque a sua visão pode abrir a mente de outras pessoas também. E até o próximo Fatos Internos.